Glória a Deus. E aleluia. Glória a Deus. Posso chamar? Glória a Deus. Aleluia. É uma honra chamar o futuro pastor. Ele fica bravo. O profeta ministrante dessa noite. Aplauda o Senhor Jesus pela vida do Leandro. Aleluia. Bem forte que é para Jesus. Glória a Deus. Vai receber? Vai receber. Aleluia. Boa noite a todos. Não almoçaram, né? Boa noite a todos. Quantos estão alegres com Jesus aí? Dê um glória a Deus bem alto. Aleluia. Graças a Deus. Amém? Para quem não me conhece, meu nome... Antes de me apresentar, tem algum visitante aqui nessa noite? Pela primeira, pela segunda, pela terceira vez? Temos um ali, seja bem-vindo. Deus abençoe a vida de vocês. A primeira vez sempre é visita, mas depois já se torna da casa. Amém? Fique à vontade e que Deus abençoe a vida de vocês. Meu nome é Leandro, sou casado com a Juliana. Juntos temos uma filha, coisa mais linda de papai, parece com o papai, a Emanuele. Somos discipulados e cuidados pelos pastores, né? Pastor Ademar, pastora Roseli. E sem mais delongas, vamos já para a palavra. Queridos, antes de ler o texto aqui, eu estava ali no fundo, e o Senhor abriu os meus olhos espirituais, e na hora do louvor, eu vi muitas pessoas como se tivesse uma bola de fogo em cima de sua cabeça. Mas Deus também me mostrava, pastor Ederson, algumas, não muitas, algumas pessoas, que essa bola não estava sobre a cabeça. E aí eu perguntava para o Espírito Santo, o que significava isso que eu estava vendo. E o Espírito Santo, ele me levou ao tema, que daqui a pouco você vai conhecer. E daqui a pouco você vai ouvir sobre esse tema, aí eu continuo falando. Amém, queridos? Como a pastora falou, fique atento. Deus tem algo muito lindo para fazer na sua vida nessa noite. Quantos aqui creem? Diga aleluia. Amém, queridos? 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao 9, diz assim. 2 Samuel, capítulo 9, do 1 ao 9, diz assim a palavra. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, o teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Mequir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe a Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sobre a minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul, toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Feche os seus olhos. Papai querido, na tua presença santa estamos e queremos continuar. Doce e amado Espírito Santo, a tua palavra foi lida,
A tua palavra precisa ser ministrada em cada coração aqui nessa noite. E quem sou eu, Espírito Santo, para ministrar a tua palavra, se o Senhor não me usar como teu servo, se o Senhor não me usar como um vaso, nessa noite, Pai. Espírito Santo, eu quero agora excluir toda a sabedoria humana, todo conhecimento humano, Pai. Papai amado, para que o Senhor, através da tua palavra, venha usar os meus lábios para falar com o teu povo, Pai. Porque eu tenho certeza, Deus amado, que o Senhor hoje fará coisas grandiosas em muitas vidas aqui presentes. E desde já eu quero repreender todo espírito contrário, tudo aquilo que impede de atrapalhar a palavra do Senhor, em nome de Jesus, eu já repreendo agora. Espírito Santo, que a nossa mente nessa noite venha se tornar cativa somente a tua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Queridos, por gentileza, dê um aplauso bem forte ao Espírito Santo. Aleluia, oh glória. Estou aqui num ambiente de morte. Estou aqui num lugar onde projetos não foram terminados, onde grandes arquiteturas não foram realizadas e não tiveram tempo de ser executadas. Quantos sonhos foram interrompidos? Quantos projetos, não é verdade? Aqui é um ambiente de morte. Quantos sonhos foram interrompidos? Quantas falta de perdão existe aqui? Pessoas que aqui estão tiveram a oportunidade de pedir perdão para alguém e não pediu. Pessoas que aqui estão tiveram a oportunidade de abraçar alguém e não conseguiram dar o último abraço. Mas você que aí está, você tem essa oportunidade. Você está respirando. Aqui existem sonhos interrompidos, mas chegou a hora de você tirar os teus sonhos da gaveta. Amém, queridos? O tema dessa noite: tire os teus sonhos da gaveta. E voltando para a visão, eu perguntei para o Espírito Santo por que algumas pessoas não têm essa bola em cima da sua cabeça, e ele me respondeu: porque algumas pessoas aqui estão, os seus sonhos estão engavetados, pastor Ederson. E quando os sonhos estão engavetados, a busca, parece que a pessoa não tem a força de buscar a Deus intensamente. Queridos, o que eu quero dizer nessa noite é que existem pessoas que por algum momento, em alguma circunstância de sua vida, deixaram de sonhar. Sonhos. O que são sonhos? Queridos, se você não sabia, se você deixou de sonhar, se você não tem mais sonhos, saiba de algo nessa noite: você está pecando. Quando você deixa de sonhar, Elvis, você está pecando. Porque quando eu tenho um sonho, eu preciso ter fé que esse sonho será realizado. A palavra de Deus em Hebreus 11:1 vai dizer assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a convicção das coisas que se esperam. Hebreus 11:6 vai dizer assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando eu deixo de sonhar, eu deixo de agradar a Deus. Quando eu sonho, quando eu sou uma pessoa sonhador, quando eu tenho sonhos, eu estou agradando a Deus. Porque, queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando eu tenho fé, Deus se agrada da minha fé e realiza os meus sonhos. Queridos, T.D. Jakes diz assim: somos resultado dos nossos sonhos. Quando deixamos de sonhar, deixamos de viver. Alguns anos atrás, eu tinha um sonho de ter um gol quadrado, um golzinho 90. Não ri, gente. Talvez para você é pouca coisa, mas para mim naquela época era muita coisa. Eu tinha um sonho de ter um golzinho quadrado. E para quem é mais próximo de mim, para quem frequenta a minha casa, sabe que eu tenho um quarto de oração lá, pastor Ademar, onde eu intitulei de torre de oração. E atrás dessa porta
Só quem é íntimo da minha casa, só quem frequenta a minha casa, pastor Edson, sabe quais são os meus sonhos. Sabe por quê, queridos? Sonhos você não conta para qualquer um. Sonhos você não compartilha com qualquer um. Se você compartilhar os seus sonhos, pastor Ederson, com aquele que não sonha, é perigoso ele matar o seu sonho. Mas se você sonha com quem sonha, ele vai te motivar ainda mais. E lá naquele quarto eu coloquei os meus sonhos. Há 15 anos atrás, queridos. Eu coloquei assim: Gol 90, branco, vidro elétrico. Há 15 anos atrás, irmão Marcelo, vidro elétrico era chique, porque a maioria era manivela. Hoje é normal, né? A tecnologia se avança e se tornou normal. Mas um Golzinho 90, vidro elétrico, era show de bola. Com engate, eu desenhei todo o meu sonho, querido. Querido, eu tinha me casado há pouco tempo. Eu ainda estava usando um Lizarov, porque eu sofri um acidente. E eu tive fratura exposta em 3 lugares da minha perna. Perca óssea de 1,5 cm. 34 lugares trincou na minha perna. E aí eu descobri, no momento, que eu poderia pedalar, irmão Marcelo. A minha esposa ia trabalhar, e eu ficava no fundo da minha casa, lendo a Bíblia. E aí, sem me exaltar, eu li a Bíblia, irmão Marcelo, em 3 meses. 3 vezes. Era a hora que eu acordava, o Renan lembra disso. Renan ia apanhar de mim lá em casa, lá no Play. Você lembra disso, Renanzinho? Você lembra? Só ia lá para apanhar ele, o William, o gordo. Mas eu ficava ali lendo a palavra de Deus, mas eu já estava cansado, porque eu dependia das pessoas para me locomover. Meu irmão ainda, eu lembro como se fosse hoje, ele trabalhava num buffet. E ele ficava com a perua do buffet. E muitas vezes ele ia me buscar. Mas aí eu descobri, queridos, com a minha tia que mora na rua da minha casa, ela foi lá me ver. E eu falei: tia, empresta a bicicleta. Foi de jeito, não foi, empresta a bicicleta. E eu descobri, queridos, olha a loucura, que eu poderia esticar a perna que estava cheia de ferro, e com uma só perna, Marcelo, pedalando. Aí ninguém mais me segurou, queridos. Aí eu ia visitar, eu ia na casa dos meus pais, e quando eu voltava, eu passava ali pela Morada dos Nobres aqui, e lá tinha um posto de gasolina, e eu parava com a bicicleta, e falava assim: encha o tanque. Eu tenho certeza que aqueles frentistas olhava para mim e falava assim: esse cara só pode estar louco. Aí olhava a minha perna, cheia de ferro, com aquele Lizarov exposto, e falava assim: esse cara bateu a cabeça e ficou louco. Não é, queridos, que eu costumo de falar que eu não sonho, eu deliro. Eu não sou um sonhador. Eu sou um delirante. Sabe por quê? Porque eu acredito que quando a gente sonha, embasado na palavra de Deus, Deus realiza sonhos. E eu falava: encha o tanque. Certa feita, a minha esposa chegou do trabalho, e eu abri o portão. Fisicamente não tinha carro ali na garagem, e ela colocava a moto no meio da garagem. Vai amassar o carro. Eu creio que até ela desconfiava que eu tinha ficado meio doido. Bateu o coco. Esse homem, que carro que tem aqui? Mas não é, querido. Primeiro, para Deus realizar o seu sonho, você tem que engravidar do sonho. Chegou o momento de comprar o tal Gol 90, queridos. E eu fui comprar. Eu achei um carro prata. Lembra que eu especifiquei branco? Eu fui comprar um Gol prata. Peguei o Golzinho todo feliz. Falei: esse é meu. Fazia mais barulho que lambreta, queridos. Minha esposa não entende nada de mecânica. Falou assim: esse carro está esquisito. E aquela ansiedade de comprar um carro. Eu falei assim: é álcool. Quando ele esquentar, irmão Marcelo, ele vai parar de fazer barulho. E ela falou assim: esse carro está muito barulhento. Levei no mecânico e falei assim: esse carro não passa de um dia. Vai travar o motor na sua mão. E devolvi. Queridos, passou alguns tempos.
fomos para o culto. Depois do culto, a gente foi comer um lanche. E passando para comer um lanche, eu olho dentro do estacionamento, quem que está lá? O Golzinho, 90, branco, vidro elétrico e com engate. Do jeitinho que eu especifiquei. Resumindo, queridos, na segunda-feira eu voltei lá, fui ver o carro, levei o carro no mecânico, levei o carro no funileiro, no despachante, e era 5:06, eu liguei para o dono do estacionamento, aguenta um pouquinho que eu estou chegando, pode ficar com ele, fica com ele que eu tenho que fechar, que eu tenho um compromisso. Depois eu liguei, ele foi viajar, e resumindo, eu fiquei uma semana, irmão Marcelo, não tinha fechado o negócio, uma semana com o carro. O que eu estou querendo dizer com isso, querido? Quando é de Deus, quando está nos planos de Deus, as coisas acontecem naturalmente. Depois de uma semana, eu fiz o negócio, e entrei dentro do meu quarto para orar, e eu fechei a porta, e todas as vezes que eu vou orar, eu olho para os meus sonhos, que estão ali, e eu comecei a chorar, porque o Espírito Santo ministrou meu coração, você me pediu um branco, e você ia pegar um prata, e eu não deixei. Queridos, os teus sonhos têm nome. Os sonhos têm endereço. Os sonhos têm nome. Talvez você pede algo, você que é solteiro, escute isso, pega essa aí. Você que é solteiro, homem, não fala assim para Deus, Deus me dá uma esposa, porque você pode sofrer com essa esposa. Pede assim, Deus, me dá uma esposa que ame mais ao Senhor do que a mim. Me dá uma esposa que ama a sua obra. Sabe por quê, pastor Edson? Muitos sonhos são frustrados, muitos jovens são frustrados, estão na pegada, começa a namorar, aí casa. Talvez a esposa se torne um empecilho, ou talvez o marido, Marcelo, se torne um empecilho, e os sonhos são interrompidos. Então quando você for pedir aí, solteiro, fala assim, Deus, eu quero uma mulher linda sim, mas eu quero uma mulher que te ame, uma mulher que ame a sua obra, uma mulher cheia do Espírito Santo, e assim sucessivamente, um homem que ame mais ao Senhor do que a mim, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que ame fazer a sua obra. Queridos, Deus tem pressa em realizar os nossos sonhos. Os nossos sonhos não são realizados, sabe por quê? Porque muitos dos nossos sonhos nós engavetamos. E além de estar dentro de gaveta, estão empoeirados. Quantas pessoas aqui deixaram de sonhar? Quantas pessoas aqui deixaram de acreditar naquilo que Deus pode fazer na sua vida? Queridos, Roberto Shigeyashi, ele diz assim, tudo que um sonho precisa para ser realizado, é de alguém que acredite. E o que seria da humanidade sem os sonhadores? O que seria de pessoas que lá atrás sonharam? O que seria da humanidade, queridos, se Deus não levantasse homens e mulheres que sonham grande, que sonham alto? Queridos, Carl Benz, em 1886, ele criou o primeiro carro. Hoje você vê carros aí de tudo quanto é marca, de tudo quanto é modelo, carro a álcool, carro a gasolina, flex, a diesel. Já estão inventando nos Estados Unidos o carro movido a água. Já tem bicicleta, né? E moto elétrica. Queridos, o que seria da humanidade sem os sonhadores? Santos Dumont, em 1904, criou o primeiro relógio. Esse relógio bonito que você carrega aí, foi criado primeiro, em 1904. E eu falei de manhã, e vou falar hoje. Quem aqui já assistiu os Flintstones? Levante a mão aí, por favor. Então não é só eu que estou antigo, não. Não é só eu que estou antigo, não. Lembra do relógio deles? Tem um artista, que ele aparece na TV com um relógio,
parecendo uma panela de pressão. Eu creio que o primeiro relógio foi nesse modelo, nesse naipe. Mas hoje você tem relógio aí de tudo quanto é modelo, queridos. Porque alguém lá atrás sonhou. Em 1906, o mesmo Santos Dumont cria o primeiro avião, irmão Marcelo, o 14 bis. E hoje, queridos, você vê a tecnologia. Hoje, se você quer ir de um país para o outro, demoram apenas algumas horas. Agora imagina você, se não existisse os aviões, e você tivesse que fazer hoje, irmão Marcelo, uma viagem para a Europa. Talvez você chegaria lá daqui 6 meses. E hoje você chega lá em horas. Sabe por quê, queridos? Porque alguém sonhou. Alguém teve um sonho. Alguém teve a sabedoria e acreditou que o sonho seria possível de ser realizado. Que existe uma pesquisa, eu estou correndo um pouco por causa do horário. Meu Deus. Existe uma pesquisa que diz que quando você usa 10% do seu conhecimento, quando você usa 10% da sabedoria, você é uma pessoa de sucesso. Mas existe uma outra pesquisa, que quando um ser humano, isso eu estou falando de 100%, existe uma outra pesquisa, que quando o ser humano ele usa 25%, irmão Marcelo, da sabedoria, ele é considerado um gênio. Quando uma pessoa usa apenas 25% de sua sabedoria, ele é considerado um gênio. Se você assistir às mídias, se você olhar as redes sociais, e você olhar alguém que humanamente falando, é considerado um gênio, esse gênio usa apenas 25% de sua sabedoria. Agora a grande questão é, aonde estão os outros 75%, queridos? Sonhe comigo, ou melhor, delire comigo. Se Deus te usar 10% na obra dele, você já vai ser uma pessoa de sucesso. Mas se ele te usar 25%, você vai ser considerado como um homem e uma mulher de Deus, considerado como um gênio na obra dele. Mas o que Deus quer fazer na minha e na sua vida, não é usar 10%, não é usar 25%. O que Deus quer fazer na minha e na sua vida é que você acredite no seu sonho, porque Ele vai te usar 100%, querido, porque Ele é Deus. Ele é Deus. O que nós precisamos é acreditar nos nossos sonhos. Nós precisamos é confiar que Deus pode realizar os nossos sonhos. Agora, queridos, muitos sonhos estão engavetados, muitos sonhos estão adormecidos, muitos sonhos foram esquecidos dentro de nós. Existiu um homem chamado Michelangelo. Este homem era considerado um gênio. Ele construiu 44 estátuas. Dessas 44 estátuas, ele conseguiu concluir 14. E dessas 14, a mais famosa dele é a de Davi e de Moisés. Se você pesquisar, ou se você for até a Itália, e for até o Museu da Itália, você vai ver que essas estátuas estão lá, irmão Marcelo. Mas pasme, dessas 44 estátuas, somente 14 foram concluídas. Se você vai no museu lá da Itália, você vai ver que existem apenas pedaços de pedras, com apenas um braço, ou apenas uma perna, sem formato, queridos. Sabe por quê? Porque um dia, ele deixou de acreditar nos seus sonhos. Porque um dia, ele deixou de acreditar que ele era capaz. Um homem considerado um gênio. Quantos de nós, que estamos aqui nessa noite, deixamos de acreditar em nós mesmos?
Quantos daqui nessa noite deixaram de acreditar que Deus pode realizar os teus sonhos? O que pode engavetar os nossos sonhos? Primeiro, as tragédias da vida podem engavetar os nossos sonhos. Queridos, esse texto que acabamos de ler, se você voltar lá para o capítulo 31, houve uma invasão em Israel. Os filisteus, por causa da desobediência de Saul e da desobediência de Jonatas, filho de Saul, avô e pai de Mefibosete, por causa da desobediência, Israel foi invadido, Israel foi saqueado, e a palavra de Deus diz que a cidade foi destruída, a cidade foi queimada. E queridos, existia um menino de apenas 5 anos, por nome Mefibosete, herdeiro do trono, neto de um rei. Queridos, humanamente falando, se ele era neto de um rei, no futuro ele iria herdar o trono. Ele fazia parte da hierarquia dos reis. Talvez o nome dele estaria registrado na palavra de Deus como rei Mefibosete. Mas isso não foi possível. Sabe por quê? Porque as tragédias da vida, elas engavetam os sonhos. A cidade estava sendo saqueada, a cidade estava sendo queimada, e a mulher que cuidava de Mefibosete pegou ele no colo e saiu correndo, e a palavra de Deus diz que esse menino caiu do colo da mulher, e ele ficou paralítico, ficou aleijado de ambos os pés. Queridos, naquela época, uma pessoa coxa, uma pessoa cega, uma pessoa surda, uma pessoa aleijada, eles tinham uma vila, existia um vilarejo chamado Lodebar. Todos eram lançados ali. Quem nascia coxo, cego, lepra, eram lançados em Lodebar. Lodebar significa terra do esquecimento. Lodebar significa terra da podridão. E onde estava o futuro rei de Israel, paralisado por uma tragédia, esquecido em uma terra distante, abandonado em uma terra distante. Queridos, vem comigo, viaja comigo, como não era a mente de uma criança de 5 anos. Ele sabia que quando ele crescesse, que quando seu avô e pai morressem, ele iria herdar o trono de Israel. Naquela época, era o país mais poderoso do mundo, e ele se tornaria o rei mais poderoso do mundo. E uma tragédia, queridos, fez com que ele ficasse aleijado de ambos os pés e jogado no mar do esquecimento. Talvez você está assim nessa noite, se sentindo abandonado, se sentindo esquecido. Talvez você nessa noite está se sentindo no mar do esquecimento. Talvez a cidade que você mora hoje, espiritualmente falando, se chama Lodebar, terra do esquecimento. Eu quero dar uma boa notícia para você nessa noite. Se você confiar na palavra do Todo-Poderoso, se você confiar que essa palavra tem poder, ainda hoje Deus pode te tirar de Lodebar. Ainda hoje Deus pode te tirar da terra do esquecimento. Ainda hoje Deus pode realizar os teus sonhos. Não é amanhã, é hoje. Basta você acreditar, queridos. Deus não vai nos dar, Deus já nos deu. Basta nós tomarmos posse. Eu aprendi algo ontem, falei de manhã e vou falar hoje, pastor Edson. Ontem na ON Juventude, uma palavra poderosa do nosso irmão Mateuzinho. Ele disse assim: eu aprendi a tirar o meu nome da agenda. Agora eu não tenho a minha agenda,
Agora o meu nome está na agenda de Deus. O que isso quer dizer, queridos? Sabe por que muitos dos nossos sonhos não são realizados? Porque está na nossa agenda, está no nosso tempo, está na nossa vontade, está no imediatismo, está no agora, está na falta de paciência. E muitas vezes, queridos, nós nos frustramos. Mas quando o nosso sonho está na agenda de Deus, você pode ter certeza que no momento certo, na hora certa, Ele vai fazer. Queridos, eu tinha um sonho de ter um golfe. E eu procurava golfe. Quem tem golfe aí sabe que se não souber comprar o golfe, vai morrer no bolso. Porque pensa numas peças caras, irmão Marcelo. Meu golfe é 2002, é antigo. Mas vai comprar uma peça. Só o sangue. E eu estava procurando o carro. E aí eu me lembrei, eu estava quase me frustrando. Aí eu me lembrei do golzinho branco, irmão Marcelo. Não procuro mais. Isso foi numa quinta-feira. Cheguei do serviço no sábado. Preparei meu tereré. Vou falar aqui para os tereré aí, que não são matogrossenses. 8 limões eu coloquei no meu tereré. Tem gente aí que põe tangue. Cadê o Caborja? Está aí? Erga a mão, Caborja. Caborja põe tangue. Está amarrado. Uma vez, eu atravessei a cidade, queridos, sem fugir da palavra. Fui lá no Água Branca. Ô, irmão Leandro, vem tomar um teras. Rapaz, não me convida para tomar um teras não, que eu vou. Eu atravessei a cidade, fui lá no Água Branca. Olhei dentro da jarra, o que é isso aí? Suquita. Mas o que mais? Tem 10 bala house aí dentro. Eu falei, esse irmão tem um compromisso. Tchau, obrigado. Fui embora, queridos. Queridos, voltando para a palavra. Mefibosete, herdeiro do trono, agora se encontra aleijado, se encontra esquecido, por causa de uma tragédia. Mas existe uma outra coisa que pode paralisar e engavetar os teus sonhos. As impossibilidades da vida podem engavetar os nossos sonhos. Queridos, Mefibosete em hebraico quer dizer vergonha. Olha o nome, o próprio nome de Mefibosete. Você que hoje é cristão, você que hoje vai ser papai e vai ser mamãe, tome muito cuidado, queridos, no nome que você põe. O nome é profético. Se você parar para analisar, e se você estudar os nomes das pessoas que mais fracassavam no Antigo Testamento, eram nomes que o pai e a mãe erroneamente colocavam nas pessoas. Olha o nome, Mefibosete, lugar de vergonha, homem sem significância, homem de dor. Esse é o significado de Mefibosete. E por causa disso ele foi morar em Lodebar. O nome também, se você olhar e ler a Bíblia lá em 1 Crônicas 8:34, Mefibosete também vai ser chamado de Baal Meribe. É o mesmo nome. E é o mesmo significado. Queridos, talvez você se sinta nessa noite impossibilitado. Talvez na sua mente humana e no seu sonho, que talvez que para você seja grande, você se sinta impossibilitado. Você se sinta fraco, você se sinta frágil. Talvez os seus sonhos na sua mente é muito grande para você, mas saiba de uma coisa, que o dono de todas as coisas é Deus. E Ele pode realizar todas as coisas na sua vida, queridos. Basta apenas você acreditar. Lucas 1:37 vai dizer assim: pois para Deus não existem impossíveis. Pois para Deus não existem impossíveis. Queridos, o meu maior sonho
o meu maior sonho, ministerialmente falando, é que Deus me leve nos presídios. Esse é o meu maior sonho. Eu tenho grandes sonhos, mas o meu maior sonho, ministerialmente falando, não é estar aqui. O meu maior sonho é que Deus me leve dentro dos presídios. Sabe por quê, queridos? Porque lá eu vou poder falar, irmão Marcelo, o que Deus fez na minha vida. Porque lá eu vou poder pegar aquelas pessoas que estão em Lodebar, na terra do esquecimento, por causa de uma tragédia, por causa das impossibilidades da vida, estão lá esquecidos, estão lá abandonados, até mesmo pelos seus familiares. E eu peço para Deus, Deus me leve lá. Talvez você esteja aí, você é doido. Eu falei para vocês que eu não sonho, eu deliro. Meu maior sonho ministerial, querido, é que Deus me leve lá, para falar assim: ei, eu era um drogado, você tem jeito. Eu era um viciado, você tem jeito. Eu era um traficante, você tem jeito. Mandei um vídeo ontem para o pastor Ederson. Eu caí de joelho no meio do estacionamento lá em Birigui, chovendo. Eu caí de joelho e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E ali eu comecei a chorar. E aí eu me recompus, eu fiz um vídeo e mandei para o pastor Edson. Eu falei assim: olha aqui, pastor Edson, um casal, debaixo de chuva, na frente de um cemitério, pregando para as pessoas que estão em Lodebar, pregando para mendigos, pregando para as pessoas que foram abandonadas, pregando para pessoas que talvez até esteve em cima de um altar, mas estão paralisados, estão com seus sonhos engavetados. E eu mandei aquele vídeo, e eu falei assim: olha aqui, pastor Edson, me desculpe o que eu vou dizer aqui, queridos. Muitos acham que Deus não está usando, porque não está em cima de um altar. E o pastor Edson ainda falou assim: irmão Leandro, com o microfone na mão é bonitinho, com o microfone na mão é lindo, mas queridos, se você quer ser realmente usado por Deus, através dessa palavra, pede para Ele te usar, para você ir ministrar em Lodebar. Pede para Ele te usar, para você ministrar na terra do esquecimento, onde muitos sonhos estão engavetados, onde muitos sonhos estão paralisados. Queridos, Deus quer usar eu, Deus quer usar você, Deus quer usar a igreja. Basta apenas você levantar suas mãos, acreditar que Ele pode usar a sua vida. Deus tem pressa. Quantas pessoas tirando a sua própria vida, eu não gosto de ficar lendo jornal, mas toda vez que chega notícia no meu ouvido de que uma pessoa tirou a própria vida, só Deus sabe o que eu sinto. No meu momento a sós com Deus eu choro, e eu falo: Senhor, mais um tirou a própria vida, o que eu fiz? Será que eu não poderia ter evitado? Será que se o Senhor não tivesse me usado, não poderia ter evitado? Quantas pessoas que eu e você conhecemos, querido, que já não estão mais aqui, que tiraram a sua própria vida. E a grande questão é, o que eu e você fizemos? Quer que Deus te use? Quer que Deus faça algo sobrenatural na sua vida? Tira esse sonho que está engavetado. Tira a poeira dessa gaveta. Quebra o cadeado dessa gaveta. Se for possível, quebra a gaveta e tira o seu sonho daí de dentro. E deixa Deus te usar.
Queridos, eu sei o que eu estou falando. Eu tenho propriedade daquilo que eu estou falando. Quantas pessoas tentaram matar os meus sonhos? Quantas pessoas tentaram frustrar os meus sonhos? Mas lá no meu interior, lá naquele quartinho fechado, onde o irmão Mateus ministrou ontem, que quando você está no secreto onde ninguém vê, Deus faz algo que só Ele vê. Ontem foi uma chave na minha vida, queridos. Você que não tem vindo na juventude, você não sabe o que você está perdendo. Grandes palavras estão sendo ministradas aqui. Mas, irmão Leandro, a juventude não é só para jovem, não. Jovem até 120 anos, querido. A irmã Sônia é um exemplo. Não perde um culto a irmã Sônia. Ela está aí, a irmã Sônia? Ela veio de manhã, né? Pensa numa guerreira. É quarta, é sábado, se tiver sexta, tarde da bênção, ela está lá. E ela contou, depois da ministração de manhã, irmão Leandro, eu tenho um sonho. Eu falei assim, eu acredito nesse sonho. E ela me contou o sonho, eu não vou contar o que ela me contou, mas eu falei para ela, irmã, acredite nesse seu sonho, porque você vai conquistar o seu sonho. Queridos, para quem é meu amigo, sabe que eu sou o maior incentivador. Eu sou o maior incentivador. Quando eu vejo alguém que vai ministrar, quando eu vejo alguém que vai tocar, quando eu vejo alguém que vai dançar, quando eu vejo alguém que vai levar uma palavra em algum lugar, quando eu vejo alguém que está orando por alguém, eu falo, ei, continue assim, você é fera, eu sou seu fã, número 1. Sabe por quê, queridos? Porque eu acredito que Deus pode usar cada um de nós e realizar os nossos sonhos. Ele pode usar esse 100% e você pode se tornar uma bomba nas mãos de Deus. Para isso você mesmo precisa acreditar. Você que precisa acreditar. Você que precisa bater no seu peito e falar assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe por que muitas vezes nossos sonhos não são realizados? E sabe por que muitas vezes nossos sonhos estão engavetados? Porque nós mesmos colocamos dentro da gaveta e nós mesmos deixamos de acreditar. Salmos 37, 4 e 5 vai dizer assim, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Qual é o seu sonho? Qual é o sonho que você engavetou? Talvez você engavetou o seu sonho porque você foi machucado, porque você foi ferido, porque alguma palavra chegou no seu coração, porque alguém fez algo que você ficou chateado e isso fez com que você engavetasse seu sonho. Eu quero te dizer algo, Deus não tem nada a ver com isso. Eu aprendi algo na minha vida, pastor Ademar. Eu tenho referência sim. Eu tenho pessoas aqui dentro que eu vejo como referência sim. Mas a minha maior referência é Jesus Cristo. Sabe por quê, queridos? Nós nos frustramos. Sabe por que nós nos machucamos? Porque olhamos para as pessoas e não para Deus. Porque quando eu olhar para Deus, quando os meus olhos ficarem fitos em Deus, eu vou realizar os meus sonhos, e os meus sonhos nunca serão engavetados, porque o maior desejo de Deus é realizar o meu e o teu sonho. Qual é o pai, queridos, que não quer ver o seu filho tendo sucesso? Qual é o pai, qual é a mãe, que não quer ver os seus filhos se formando em uma faculdade? Qual é o pai, qual é a mãe, que não quer ver os seus filhos conquistando a sua casa, os seus bens, sendo feliz, caminhando, conquistando? Qual é o pai, queridos, que não fica feliz? Assim é Deus. Se você não tinha motivo mais para acreditar nos seus sonhos, se você não tinha motivo mais para acreditar que Deus possa fazer e realizar algo extraordinário na sua vida, ei, o seu maior motivador está aqui na sua frente. Eu acredito em cada um de vocês.
Eu acredito. Sabe por que eu acredito, queridos? Porque o Deus que você serve é o mesmo Deus que eu sirvo. E o Deus que você serve e o Deus que eu sirvo, Ele pode fazer além daquilo que nós pensamos e imaginamos. A Bíblia diz lá no livro de Coríntios que aquilo que o olho não viu, aquilo que não desceu na mente humana, é o que Deus tem preparado para mim e para você, querido. Irmão Leandro, então eu vou começar a orar. Não, queridos, comece a agradecer, porque já está feito, já está pronto. Jesus já morreu naquela cruz, e quando Ele disse, está consumado, Ele diz, ei, a partir de hoje, nada e ninguém pode te paralisar, nada e ninguém pode brecar os teus sonhos, porque eu paguei o preço por eles. Quarto e último, o que pode engavetar os nossos sonhos são as feridas da alma. As feridas da alma podem engavetar os nossos sonhos. Olha o que Mefibosete fala aqui no verso 8. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Ele tinha motivos, querido. Ele tinha motivos. Ele fazia parte da linhagem real. E uma fatalidade fez com que jogassem ele em uma terra de esquecimento. E anos depois, já adulto, Davi lembra da aliança que tinha com Jonatas. Existe alguém da terra de Saul a quem eu possa abençoar? Ziba, seu servo, fala assim, sim, Senhor. Tem um homem lá em Lodebar, da linhagem real. Homem coxo de ambos os pés. E Davi fala assim, chama ele. O Espírito Santo está te chamando você nessa noite, queridos. Talvez você está se sentindo em Lodebar, escondido. Talvez você está se sentindo esquecido. O Espírito Santo está dizendo para você, manda chamar ele. Manda chamar ela. Porque a partir de hoje, ele vai sentar à minha mesa e vai comer a minha mesa juntamente comigo. Chame ele. E Ziba chama Mefibosete. E Mefibosete chega se rastejando diante do rei Davi. Ele não estava diante de uma pessoa qualquer, estava diante de um rei. E Davi, ei, olha para mim, a partir de hoje eu vou te abençoar, eu vou restituir tudo que te foi roubado, tudo que foi tomado, tudo que era do teu pai Jonatas, eu vou te devolver. Queridos, mas a alma de Mefibosete estava machucada. A alma de Mefibosete estava destruída. Ele ergue a sua cabeça e olha para o rei, quem sou eu? Um cão morto, para que o Senhor possa me abençoar. Querido, eu fui pesquisar. Sabe o que significa isso na cultura hebraica? Uma expressão de humilhação. Quando uma pessoa olhava e se comparava a um cão morto, ele estava querendo dizer, ei, o meu estado é de humilhação. Não precisa mais me humilhar não, rei. Me devolve lá em Lodebar, rei. Eu fui jogado lá com 5 anos. E segundo os estudiosos, ele tinha 14 anos quando tiraram ele de Lodebar. 5 anos de idade, que foi jogado numa terra de podridão. Ele olhava para um lado cego. Ele olhava para o outro lado paralítico. Ele olhava para a sua frente, lepra. Ele olhava para outro lugar, doença. Qual é a expectativa de uma pessoa como essa dentro de um lugar como esse? Só que quando Deus tem uma promessa na vida de alguém, queridos, Deus não se esquece.
Eu estou diante de pessoas aqui, queridos, que usaram esse altar. Estou diante de pessoas aqui que tiveram grandes sonhos. Quando aceitou a Jesus, começou a bombar, começou a buscar. Era a mata, era a oração, era a mata, era a oração, era jejum. Deus me use, eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero tocar, eu quero fazer parte do teatro, eu quero fazer parte do evangelismo, e hoje se encontra em Lodebar. Mas o Espírito Santo, nitidamente, querido, está falando aí no seu ouvido: chama ele, chama ela. Xarabá, subicanta, labassuriei, malabachuri, calabá. Rabassuriei, malabás. Escute isso. Jack Canford, ele disse assim: as pessoas de sucesso enfrentam seus fatos sem medo do desconforto. Grave isso. As pessoas de sucesso enfrentam seus fatos sem medo do desconforto. Talvez está doendo, talvez está desconfortável, talvez está machucando, talvez você está até mesmo no seu limite. Mas Lodebar, queridos, não é o seu lugar. Lodebar não é o seu lugar. O seu lugar é comer a mesa com o rei. O seu lugar é sentar à mesa com o rei. O seu lugar é triunfar. O seu lugar é explodir. O seu lugar é crescer. O seu lugar é decolar. O seu lugar, queridos, é quando as pessoas tentar olhar para você, vai ter que pegar um binóculo e dizer: ei, é o Vina, olha lá o Vina, onde ele está? Eu vou ter que pegar um binóculo para ler. Olha lá, é o Ederson, olha lá, é o Danilo. Se você acreditar nos teus sonhos, querido, se você acreditar que Deus pode realizar os teus sonhos, aquelas pessoas que um dia te jogou em Lodebar, te lançou em Lodebar, por palavras, pelas feridas, vai um dia ter que pegar um binóculo, porque com a mente humana não vai conseguir te ver. Sabe por quê? Porque o que Deus vai fazer na sua vida, se você acreditar nessa palavra, e acreditar que Deus pode realizar os seus sonhos, se você tirar os seus sonhos hoje da gaveta, Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida, queridos. Aleluia! Feche os seus olhos. Gostaria que todos fechassem seus olhos. Queridos, eu não sei, ainda com os olhos fechados, eu não sei se você percebeu, mas estamos vivendo aqui momentos proféticos. De alguns dias para cá, queridos, não sei se você percebeu, mas alguém aí já pegou. Alguém aí já está ligado. Alguém aí já pegou a sintonia, querido. Algo diferente está acontecendo nesse lugar. Algo diferente, espiritualmente falando, está acontecendo nesse lugar. E se você estiver conectado no trono da graça, você já pegou, você já está ligado. Se você ainda está dormindo, se você ainda está em Lodebar, se você ainda está com os seus sonhos na gaveta, é hora de você abrir os seus olhos espirituais. Abra a gaveta da imaginação, abra a gaveta da determinação, abra a gaveta da motivação, da confiança, abra a gaveta da esperança, abra a gaveta da criatividade, abra a gaveta da fé. Pode começar a desengavetar os teus sonhos, porque Deus vai realizar cada um dos teus sonhos. Ainda com os olhos fechados, queridos. Aleluias. Você pode abrir os seus olhos agora. Na hora que ela acabar, você pode encerrar. Há um lugar para chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho
lugar pra chegar a uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estiver a seu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estiver a seu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estiver a seu lado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria que você fechasse seus olhos mais um momento. Queridos, eu sei que pessoas aqui foram ministradas, eu sei que pessoas aqui estavam, não estão mais, com seus sonhos engavetados. Eu gostaria que você, que um dia deixou de acreditar, eu gostaria que você, que um dia deixou de acreditar nos seus sonhos, você viesse até aqui à frente. Não perca essa oportunidade, queridos. Você não precisa ter vergonha, você não precisa olhar para quem vai estar te vendo. O que você precisa é acreditar que Deus pode realizar os teus sonhos. Tem mais pessoas. Eu sei que tem mais pessoas. Não perca essa oportunidade, queridos. Não perca essa oportunidade. Deus quer tirar os teus sonhos da gaveta. Quantos sonhos engavetados? Tem mais gente, queridos. Tem mais gente. Não perca a oportunidade, queridos. Não perca a oportunidade. Vou estar orando por causa do tempo. Deus está falando que tem mais gente, mas eu vou orar. Aleluia. Glória a Deus. Uma irmã, atrás dessa irmã, por favor.
Uma obreira, traz ela, por favor. Xarabacarabalabachurialabacarabalás. Eu quebro agora, na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você agora não tem mais poder, você não tem mais poder agora sobre essa vida, ela foi comprada pelo alto preço, o sangue de Jesus está sobre ela, e agora, em nome de Jesus, a mente dela está blindada, em nome de Jesus. Volte a sonhar. Deus vai te levar a lugares extraordinários. Deus vai te levar a lugares inimagináveis. Deus vai te levar aonde as pessoas tentaram parar você. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sopra, Espírito Santo. Sopra. Sobre ela, sopra. Aleluia. Pai, em nome de Jesus. Quantos sonhadores aqui na frente, meu Deus. Quantas pessoas, ó Pai, sonhadores, que por um motivo ou outro deixaram de acreditar, mas eles estão aqui no teu altar, Pai. Eles estão aqui no teu altar, Pai querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Reaviva os sonhos. Reaviva, papai, os sonhos, projetos. Papai amado, quantos projetos interrompidos. Quantos sonhos interrompidos, Pai. Quantos sonhos, ó Pai amado, que foram engavetados. O Senhor aqui nessa noite, Pai, está destravando algo no mundo espiritual. Algo no mundo espiritual está sendo destravado. Papai amado, eu vejo uma roda girando. Eu vejo uma roda girando, papai, e sonhos sendo destravados. Sonhos sendo destravados. Sonhos sendo destravados. Ei! Xarabá! Uyaramacuiese! Namacuia, manamacuia, Xuria, manamacurie! Urianamassúrie! Namacata, rabacurie! Ainda que ninguém acredite, o Senhor acredita. Ainda que ninguém acredite, eu acredito, você vai voar, você vai decolar, você vai voar. Tire os seus sonhos da gaveta agora, lembra dos sonhos que você colocou na gaveta, lembra dos sonhos que você deixou de acreditar. Ei. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Realiza sonhos aqui nessa noite. Destrava sonhos aqui nessa noite, Pai. Destrava sonhos. Tira a poeira dos sonhos. Quebra a gaveta, papai, onde existem os sonhos. E torna, papai, realidade na vida dessas pessoas. Eu já posso ver, papai amado, aqui testemunhos. Pessoas aqui vão testemunhar. Pessoas aqui vão testemunhar. Você que está sentado, Deus falou com você. Você que está sentado, Deus falou com você. E assentado mesmo, Ele está mandando te dizer que hoje chegou o fim de Lodebar. Hoje chegou o fim de Lodebar. Aleluias. Pai, em nome de Jesus,
Eu quero apresentar, papai amado, essas vidas aqui na tua mão, nas tuas mãos. Eu coloco essas vidas que aqui estão, papai amado, diante do teu altar, Pai. E te peço, meu Deus amado, faz aquilo que o homem, papai amado, não pode ver. Realiza, papai. Realiza sonhos, projetos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está aqui na frente, abre os seus olhos. Diz assim comigo: a partir de hoje, forte, a partir de hoje, nada e ninguém vai me paralisar. A partir de hoje, nada e ninguém vai engavetar os meus sonhos, porque a partir de hoje, eu coloquei os meus sonhos no altar do Senhor. A partir de hoje, eu tiro os meus sonhos da gaveta e coloco diante do altar do Senhor. Aplauda Ele, queridos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Vamos levantar em nome de Jesus. Que essa mesma bênção que eles receberam aqui, receba você também em nome de Jesus. Deixa Deus trabalhar essa semana no seu coração. Eu tenho certeza que essa semana vai ser, pois, uma semana de bênção e de surpresa para vocês. Eu creio nisso, amém? Põe essa mão para o céu lá em cima assim, de agradecimento a Deus. Quando você erga as tuas mãos, você fala assim: Senhor, eu me rendo ao Senhor. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Obrigado por tudo que o Senhor fez aqui. Leva de volta agora, meu Deus, este teu povo e dá, meu Deus, essa semana de vitória. Uma semana de bênção, Deus, de bênção, chuvas de bênção sem medida, sacudida e colocada sobre eles em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço para a sua glória. Amém e amém e amém. E que Deus abençoe vocês. Quarta-feira nós vamos estar aqui e ser bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Vão com Deus.